Oi! Então, hoje eu tô aqui, como você viu no título desse vídeo, pra questionar, responder, conversar se parkour é coisa de menino. Eu sei que é uma pergunta estúpida, eu acho que é uma pergunta estúpida, porque quando a gente vê a razão de uma pergunta, a gente geralmente se questiona o oposto, né? Por que parkour não seria coisa de menino? Eu não vejo nenhuma justificativa pra isso. Ao contrário de quando a gente se questiona se parkour é coisa de menina. E por que não seria, a gente tem alguns motivos. Alguns que estão em desconstrução, eu reconheço isso, mas ainda existe esse conceito, sabe? Se você não me conhece, eu me chamo Raíssa, eu sou professora de parkour, eu treino parkour desde 2009. E aqui no canal eu gosto de falar sobre parkour, sobre veganismo, sobre yoga, sobre exercício de forma geral. Então eu recomendo que você busque os outros vídeos aqui no canal, que eu acredito que vai ser interessante pra você. Pra quem não sabe, eu tenho uma série aqui no YouTube chamada Parkour é Coisa de Menina, porque quando eu trabalhava numa academia de parkour, eu via mensagens e tinha bastante contato com pais, com crianças, enfim. E uma pergunta bastante recorrente que tinha era se parkour é coisa de menina. Não só na academia onde eu trabalhava, mas na comunidade de parkour, não só do Brasil, mundial, existe uma maioria de meninos que treinam parkour. E sei lá, isso não é culpa dos meninos, eu não tô buscando problematizar que meninos fazem parkour, não é isso, não é essa a questão. Mas, quanto que isso acaba refletindo alguns valores da nossa sociedade que estão inconscientes, ou subconscientes, ou até conscientes, mas que pessoas não dão a devida importância, sabe? Se você quiser ver a série de vídeos antes de assistir esse vídeo, eu recomendo, ou então você pode terminar de assistir esse vídeo e depois ver a série de vídeos se parkour é coisa de menina também. Certo? E essa falta de justificativa de fazer essa pergunta, né? Tipo, parkour é coisa de menino. Tipo, é óbvio que é coisa de menino. Tipo, tem vários meninos fazendo. Por que não seria coisa de menino? É porque a gente tá relacionando o que a gente entende de parkour com algumas características que a gente entende como masculinas. O parkour, de uma forma geral, de como ele é retratado, como a gente apresenta o parkour aqui na internet, ele tá muito relacionado com características que a gente entende como masculinas. Então, enfrentamento do medo, coragem, astúcia, enfrentamento de risco. O ponto que eu quero chegar aqui é o quanto que essas características que a gente entende como masculinas são de fato naturais, masculinas, ou que são construídas socialmente. Falo em primeira pessoa, porque por mais que eu esteja aqui falando sobre um assunto e desconstruindo algumas ideias, eu ainda não me coloco numa posição tipo de pedestal que tipo, eu já passei dessa fase aqui. Eu entendo que eu comecei o meu processo de desconstrução há mais tempo, desde 2014, mas mesmo assim, eu ainda tô nesse processo de desconstrução. Eu acredito que eu vou continuar evoluindo nas minhas ideias pra melhorar e contribuir com a sociedade da que eu vivo, e não pra me colocar tipo, não, eu já sou desconstruída, eu não preciso falar sobre isso. Por que você é desconstruída então, se não é pra colaborar com outras pessoas? Tipo, vale nada. Não seja snob. Resumindo. Tá, vamos focar no assunto aqui que eu tô meio que me perdendo. Quando a gente pensa na origem do parkour, o parkour começou a ser divulgado mundialmente em formato de filmes, principalmente. Depois do filme B13, que é o 13º Distrito, que teve uma versão nova até com o David Belly e o menino do Velozes e Furiosos lá, o Paul Walker. E a gente vê no filme, com certeza não passa os valores do parkour, enfim, coisas que os praticantes de parkour já estão mais acostumados, né? É algo assim, nossa, é radical, é impressionante, não é todo mundo que faz aquilo que é apresentado no filme. E saber que o protagonista do filme não utilizou dublês, fica ainda mais surpreendente a experiência de assistir o filme. Eu assisti B13 só muito depois de eu começar a treinar parkour, talvez por isso o parkour sempre teve um significado muito diferente pra mim. Tem um vídeo da Poliana Souza, que eu vou deixar aqui linkado na descrição. É um vídeo muito bonito, muito bem produzido, que fala que parkour é muito mais poético do que radical pra ela. E eu me identifiquei bastante com esse vídeo, com essa frase também. Vou deixar ali na descrição pra vocês assistirem depois. Mas essa é a minha relação com o parkour. Eu vejo que mulheres que treinam parkour tendem a se identificar mais com isso, né? Mais com a questão do movimento, o movimento criativo, a exploração. E eu vejo que tem muitos meninos que, ok, também se identificam com essas questões, mas
Tem uma parcela de praticantes de parkour que faz porque é radical, ou então começou a treinar parkour porque sentiu que aquilo dava uma adrenalina, sabe? Eu nunca senti isso com parkour, morro de medo de altura, então parkour sempre foi mais uma questão de empoderamento pessoal do que de fato algo que eu fazia porque eu queria sentir a pira. Lá em 2009, a gente tinha uma separação, assim, que eu acredito que é muito boba. Como se fosse raiz e Nutella, sabe? Só que lá em 2009 a gente chamava alguns praticantes de moda. Por quê? Eram pessoas que se impressionavam com filmes e vídeos e achavam o parkour muito radical, começavam a treinar parkour, não aprendiam a técnica de forma correta e acabavam parando de treinar parkour 3 meses depois. Eu acho que não tô numa posição de julgar você experimentar várias modalidades, eu acho que você tem que fazer isso mesmo, tipo, vou experimentar parkour, não é bem isso que eu quero, vou fazer, sei lá, boxe, stand-up, battle, né? Stand-up de comédia também dá pra fazer, não sei. Mas eu sinto assim que as pessoas que ficam no parkour não ficam porque ele é radical. Não ficam porque ele tá associado a essas características que a gente entende como masculinas numa sociedade machista. Quem pratica por um período longo de tempo tem uma relação mais profunda com a prática. Isso eu não tô falando só com parkour, eu acredito que em várias artes marciais, ou talvez skate, surf e outras modalidades que eu não tenho experiência própria, tem uma relação de longo período, assim, quando a gente cresce praticando alguma modalidade esportiva, principalmente, a gente tende a desenvolver aspectos de personalidades e saber lidar com as emoções, saber lidar com as frustrações de uma forma mais escancarada. Porque quando você se frustra numa modalidade esportiva, durante um movimento, pra ver, assim, na tua expressão corporal, o rosto, na sua expressão facial, o medo, a frustração, a raiva, a tristeza, a vontade, a felicidade. Então você tá em contato com as suas emoções muito mais afloradas e muito mais explícitas. E trazer essa relação tão direta com as suas emoções não está relacionado com o que a gente entende como qualidades masculinas na sociedade atual. Não sei se tá dando pra entender. Se vocês estão entendendo, já comenta agora, tá dando pra entender, só pra eu saber. E o ponto que eu quero chegar é que é óbvio, quando a gente vê um filme, um vídeo super editado de parkour, a gente não tá em contato direto com essa emoção. A não ser que seja um documentário, inclusive o último documentário da moto, Soul Destroyer. Tem uma cena, eu acho que é a melhor cena do documentário, o atletas consegue fazer o movimento. Quando ele conseguiu, tipo, é uma sensação indescritível. E ele falou, cara, eu não sei se tem outra modalidade que me permita ter essa sensação que eu tô tendo agora. E é sobre isso, sabe? Então, no documentário deu pra ver essa emoção. E eu, por ser praticante, eu entendi o que ele tava falando. Eu não sei o quanto que a gente consegue passar em outras mídias esse sentimento. E eu acredito que a gente não consegue passar. E eu fico me perguntando se é o objetivo passar esse sentimento para outras pessoas. Porque quando a gente vê outros esportes, como ginástica mesmo, ginástica artística, tipo, com certeza tem anos de dedicação para que as pessoas, que os atletas consigam fazer o que eles estão fazendo. Natação e qualquer outra modalidade esportiva exige a dedicação, exige o esforço e exige essa inteligência emocional de lidar com as situações, com as emoções, e de novo, é um contato muito, muito próximo e muito evidente que a gente tem com as emoções. Quando a gente vê num outro formato de mídia, comerciais e, enfim, filmes, etc., a gente vê que para uma criança, para um adolescente ou até para uma pessoa adulta, você vê ali, às vezes pode gerar identificação, como se fosse um sentimento de criança e super-herói, assim, assistindo alguma parada, sabe? E ao mesmo tempo pode não resultar essa identificação e o parkour acaba virando meme. Um dos memes mais famosos, o episódio de parkour do The Office, por exemplo, e a gente vê como que é a diferença quando o meme é sobre homens, né? Tipo, os homens, é muito engraçado ver eles se tacando sem técnica, se machucando, porque, é coisa de homem. E quando a gente tem um meme resultado de um encontro feminino de parkour, por exemplo, como a gente teve um meme agora no começo do ano de parkour de Taubaté, que, cara, tipo, pra mim, assim,
é muito evidente essa diferença que eu quero mostrar pra vocês. Talvez em palavras fique um pouquinho mais difícil pra mim, mas veja se vocês estão me entendendo. É muito normal e natural a gente aceitar que os caras se taquem em alguma coisa, independente se eles vão se machucar ou não. E isso tá muito mais associado com o que o imaginário coletivo entende sobre parkour. É sobre se tacar, se jogar, às vezes se machucar, mas estamos aí pra isso, né? Lidar com esse risco, assim. Em contrapartida, quando se vê o parkour de verdade, o parkour no encontro, que não tem essa questão de, sei lá, subir no prédio, se tacar do alto, enfim. E acaba trazendo uma questão assim, tipo, isso até eu faço. Questão de desmerecimento mesmo, porque isso tá muito afastado do que o imaginário coletivo entende sobre parkour. O parkour de Taubaté, que é o parkour feminino, que é o parkour que eu pratico, que é o parkour que você pratica provavelmente, independente se você é homem ou mulher, tá muito desconexo, né? As pessoas que não são da comunidade de parkour ou que não treinam nenhuma modalidade esportiva, veem esse gap e não conseguem fazer essa conexão. É quando a gente memifica, né? Quando a gente vê o resultado dos memes do parkour, a gente vê que tem essa separação. E a gente pode entender essa separação até por gênero. Vocês entendem? Essa contraposição de parkour masculino e parkour feminino, acho que tá também numa relação de força versus fraqueza, digamos assim. Onde a força do parkour é você se colocar em risco muitas vezes de uma forma estúpida. Eu acho estúpido. O que a gente entende sobre parkour está muito mais associado a características masculinas, e o que a gente entende de parkour feminino está mais associado a características femininas, né, de fraqueza, vulnerabilidade, não ser tão capaz quanto um homem, enfim, e outras coisas. A gente vê que o parkour cada vez mais é retratado como uma ferramenta de demonstração de virilidade, digamos assim. E nessa contraposição de força versus fraqueza. Essa questão de força vem muito de um resultado de uma masculinidade frágil. A gente vê que meninos estão muito mais expostos a situações de risco, testar coisas. Ninguém fala pra um menino que ele não deve fazer alguma coisa porque ele é menino. Do tipo, não sobe aí. Mas não sobe aí porque você é menino. Não sobe aí porque talvez você vai se machucar. Com meninas, não sobe aí porque você é menina e você vai se machucar. Então, sabe, tem essas questões assim. Eu sei que eu tô falando de forma generalizada, mas a minha infância não foi assim. Mas você entende que você é a exceção? Porque é esse o ponto que eu quero chegar. Eu não tô falando da exceção, não tô falando de você como indivíduo, eu tô falando da sociedade de forma geral. Eu espero que eu esteja sendo clara aí. Eu não sei vocês, mas eu fico meio... como praticante de parkour, eu fico bastante ofendida quando alguma pessoa, sei lá, do skate ou de outra modalidade, assim, ou até do parkour mesmo, vem com alguns vídeos tipo, invadiu o shopping, veja o que deu, fugir do segurança, olha o que deu. E esses conteúdos, esse tipo de conteúdo tá associado ao parkour, me deixa um pouquinho chateada, porque parkour nunca foi isso pra mim. E eu sei que nunca foi pra muitas pessoas, mas existe homens que fazem isso. Tipo, não tem mulher que faz isso. Tipo, uma blogueira aqui de parkour, tipo, olha só, galera, invadiu o estacionamento e o segurança me pediu pra sair. Tipo, não. Ou, tipo, utilizando o parkour por causa do parkour. Não tem isso. Eu vejo que isso tá muito relacionado com esses conceitos que a gente tem sobre o que é masculino, sobre você precisar, enquanto menino, você precisar se expor, mostrar que você é machão, bater o na mesa. Enfim, eu só acho estúpido. Eu não tenho outra palavra, eu acho estúpido. E numa explicação neurocientífica, nosso núcleo de recompensas do cérebro, o nosso núcleo accumbens, que tem vias dopaminérgicas, enfim, tem uma partezinha lá do nosso cérebro que é extremamente ligado com as nossas recompensas rápidas. E ele é estimulado, enfim, pela dopamina, que é um hormônio que a gente tem, um neurotransmissor que a gente tem. Enfim, esse núcleo está conectado com o nosso córtex pré-frontal. Nosso córtex pré-frontal é responsável pelas nossas decisões. E até os nossos 25 anos, o córtex pré-frontal ele não está totalmente desenvolvido. Ou seja, até os 25 anos, a gente tem a tendência a ter decisões ditas como impensadas. Elas são pensadas, só que tipo, o cérebro da pessoa não tá totalmente, formado para ter opiniões e decisões
coerentes com, né, a vida, de forma geral. E é por isso que durante a adolescência a gente pode fazer coisas que, quando você é mais velho, né, depois dos 25 anos, você para e pensa, tipo, e as consequências disso? Quando a gente tem menos que 25 anos, pensa, só se vive hoje. Essa é a explicação neurocientífica para por que adolescentes tendem a ter umas atitudes estúpidas, na minha concepção, claro. Mas eu vejo também que se o social não permite que você possa ser tudo aquilo que você pode ser potencialmente, você acaba não fazendo. Porque o quanto de meninas não têm as mesmas atitudes de meninos nessa idade só porque são meninas. E o quanto de meninos nessa idade, que é geralmente a idade que a gente começa a praticar parkour, acabam tendo esse comportamento mais inconsequente de forma geral. Tipo, não tem diferença biológica em relação ao sexo da pessoa para ter esse tipo de atitude. Mas por que na prática tem? Mas o ponto que eu quero chegar é que essas pessoas também que fazem esse tipo de coisa estúpida, elas acabam não durando no parkour. Mas elas deixam um legado, né? Que memifica, que representa e que contribui para esse imaginário coletivo de que parkour é algo, sei lá, para expor a masculinidade ou características tidas como masculina de forma mais agressiva, digamos assim. Que eu acho uma bobagem, mas acontece. E como eu falei, né, quando a gente tem uma relação a longo prazo com o parkour de forma geral, a gente vê que essas questões de força, de inconsequência, de assumir riscos ou se colocar em posição de risco de forma desnecessária, não é tão interessante, não é viável, não é sustentável. E por isso que praticantes que já treinam há anos têm uma relação com o parkour que é mais verdadeira e que aceita até situações de vulnerabilidade. Você tá ali em contato com o obstáculo, com o desafio que você tá prestes a fazer e você entender que talvez não seja o dia para você fazer, é uma questão de aceitação da sua vulnerabilidade do momento. E isso é ter uma masculinidade forte e não uma masculinidade frágil. Entende? Porque, não, eu preciso fazer porque meus amigos estão aqui, não sei o que, não interessa se eu vou me quebrar e tal. E pode ser que as pessoas não pensem isso conscientemente, mas às vezes tá implícito ali, tipo, o cara começa a bater na cara, tipo, e tipo, eu entendo que às vezes pode, sei lá, fazer algum tipo de estímulo para que você consiga fazer aquilo que você quer, mas eu acredito mais numa movimentação consciente do que controlada pelas próprias emoções, sabe? Porque quando a gente se deixa controlar pelas próprias emoções, mostra realmente que a gente tá agindo descontroladamente, né? Não é você que determina o que você faz, é suas emoções. E isso é falta de inteligência emocional, sabe? Então, eu acredito que parkour é uma ótima ferramenta para desenvolvimento de inteligência emocional, para desenvolvimento de uma masculinidade antifrágil, que você consiga se conhecer melhor. Mas você tem que estar disposto a isso e tem que estar consciente disso também, porque não vai cair do céu. O parkour que eu pratico, que eu entendo como parkour, diferente do que você entende ou sente por parkour. A gente pode ter pontos em comuns, mas sempre vai ser diferente, eu entendo isso. Só que existem coisas que estão associadas ao parkour que os praticantes gostariam que não estivesse, mas está. E o que a gente pode fazer a respeito? Eu penso que esse vídeo pode ser uma alternativa ou um início de conversa. Sei que eu não tenho lugar de fala nisso, mas eu falei de acordo com a minha experiência, com o que eu já vi, com o que eu já vivi. E, enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você concorda ou não concorda, por favor, deixa um comentário aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Pretendo trazer mais conteúdo diferente, diversificado para vocês. Não só eu falando aqui, que é legal, mas eu entendo que às vezes a gente quer um pouquinho de prática, né? Se você não me segue no Instagram, acompanha por lá que eu compartilho coisas mais cotidianas, rotinas de treino, dicas de exercício. E é isso. Galera, valeu. Tchau, até a próxima.